Olá! E hoje nós começamos, nossa matéria sobre a tabela periódica, que eu sei que muitos estavam ansiosos, para falar sobre isso. Então, vamos lá, Bom, qual o tema da nossa aula? Justamente a classificação periódica que resultou na tabela periódica. Então, entender a periodicidade e classificação dos elementos é o tema da nossa aula de hoje. Então, a gente quer entender isso daqui, continuar falando sobre a estrutura da matéria. O que é periodicidade? Por que o nome da tabela é tabela periódica? O que é uma coisa que é periódica? Então, a palavra periódica, ela vem de periodicidade. Periodicidade é quando um evento ele se repete em intervalos que são regulares. Como assim? Então, vamos ver a questão da fase da Lua. Então, existe uma variação nessa posição da Lua, do tamanho da Lua, de acordo com a forma com que ela é iluminada, por causa da sua posição entre a Terra e o Sol. Então, o que a gente enxerga da Lua? Enxerga tamanhos que são diferentes, de modo periódico. Então, qual a importância da gente entender que um evento é periódico? Pensem sobre isso. Por que é importante a gente saber que o evento ele se repete ao longo do tempo? Adianto para vocês que essa importância da gente reconhecer um evento que é periódico é a gente fazer previsões. Como assim, Se a lua é cheia hoje, eu sei qual é a fase que vem depois. Se ela é cheia hoje, eu sei que depois, semana que vem, ela vai ser minguante. E eu sei que depois dela ser minguante, ela vai ser nova, e depois dela ser nova, ela vai ser crescente, porque o evento ele se repete. Então, é importante a gente reconhecer esses ciclos, a questão das estações do ano também são periódicas. Então, sempre depois do outono vem o inverno, depois do inverno vem a primavera. Então, eu posso fazer previsões a respeito de determinada situação. Eu já sei o futuro, porque o evento ele sempre se repete. Então, a tabela periódica ela tem essa característica, as propriedades dos elementos elas vão se repetir de acordo com determinados padrões. Então, eu vou pedir para vocês darem uma pausa no vídeo e anotarem esses elementos químicos aqui no caderno de vocês. Então, tem o cobre, o enxofre, o hélio, o ferro, o neônio e o fósforo. Lembrando que o hélio e o neônio são gases, esse gás colorido aqui, esse que faz o balão flutuar. O que eu quero que vocês façam? Quero que organizem esses elementos aqui em 3 grandes grupos. Um grupo que você quiser, Vou chamar de 1, 2, 3. Quem vai ficar junto com quem? Quem vai ficar no grupo 1? O cobre e quem mais, por exemplo, Então, façam 3 grupos, Então, agrupando 2 de cada elemento químico aqui. Vamos dar uma pausa no vídeo e façam 3 grupos com esses elementos químicos. Fizeram? O que eu esperava, que fossem os grupos formados? As características vocês decidiam, O que eu esperava que fosse formado? Que fossem colocados cobre e ferro juntos. Por quê? Porque eles são metais, A gente sabe que eles são metais, então eles se parecem por causa disso. Enxofre e fósforo, e neônio e hélio. Então, por quê? Porque eles têm características que são semelhantes. Então, eu esperava que vocês fizessem essa associação de características que são parecidas. Elementos químicos devem ficar juntos nos mesmos grupos. Então, a ideia da tabela periódica é isso. Então, é agrupar elementos químicos que sejam semelhantes de acordo com essas características. Então, a classificação e a distribuição dos elementos na tabela é feita dessa forma, Isso com base em experiência, em base em observação, Então, uma das pessoas que contribuíram muito para a organização da tabela periódica foi esse químico russo aqui, o Mendeleev. Então, ele não foi o primeiro, obviamente, mas ele foi uma das pessoas que mais contribuiu para a gente ter a tabela periódica que nós temos hoje. Então, para vocês terem uma ideia, na época, a gente conhecia menos da metade dos elementos químicos de hoje. Então, quando o Mendeleev fez a tabela, tinha um monte de buraco, Mas ele falou o seguinte, ele falou, olha, de acordo com as nossas experiências, serão descobertos elementos químicos que vão se encaixar nesses locais aqui. Dito e feito. Então, hoje, a nossa tabela já é quase que completa, porque esses buracos que Mendeleev deixou, eles foram sendo preenchidos ao longo do tempo, à medida que mais elementos químicos foram sendo descobertos ou foram sendo criados. Existem elementos químicos que são artificiais, que foram criados em laboratório também. Então, essa é a carinha da tabela periódica.
primeira e mais importante informação, ela está em ordem crescente de número atômico. Então, o primeiro aqui é o hidrogênio, então ele é o número 1. Aqui em cima, estão vendo que ele tem 1? Aqui eu coloquei a mãozinha. Né? Então, o elemento, ele tem 1 próton no núcleo, número atômico igual a 1. O segundo, a gente lê assim, né, na horizontal. O segundo é o hélio. Então, número atômico, 2. Depois vem o lítio, 3. Berílio, 4. Boro, 5. Então, a gente vai lendo na horizontal, né? E essa periodicidade indica que eles estão em ordem crescente de número atômico. Qual a previsão que eu posso fazer, né? Então, eu posso prever que os elementos químicos que estão mais embaixo aqui na tabela periódica têm mais prótons do que os que estão mais aqui em cima. Então, eu só de olhar a posição do fósforo, eu sei que ele tem menos prótons do que deixa eu ver outro, do que o mercúrio. Né? Porque o enxofre está aqui em cima, Mercúrio está aqui embaixo, né? Então eu sei que o enxofre vai ter menos prótons, porque eles estão em ordem, uma ordem crescente, né? Então, quanto mais perto aqui do hidrogênio, quanto mais para cima, menos prótons eles possuem, né? A nossa tabela periódica hoje, ela conta com 118 elementos químicos. Significa que o máximo de prótons que o elemento químico tem é 118, bem? Outra característica importante, né, que cada linha da tabela periódica é chamada de período. E essa linha, ela representa quantas camadas ou quantos orbitais aquele elemento químico tem. Lembram do modelo atômico do Bohr? Né, que o elemento químico, né, o átomo, ele possui as suas camadas eletrônicas. Né? Então, está aqui o núcleo e tem a eletrosfera, e tem os locais onde os elétrons estão. Né? Ele disse que existem 7 locais, ou seja, existem 7 camadas onde os elétrons podem estar. Mas nem todos os elementos químicos têm todas essas camadas. Por exemplo, o hidrogênio ele está aqui no primeiro período, que é a nossa primeira linha, né? Tem o hidrogênio e o hélio. Isso significa que o hidrogênio e o hélio, eles só têm aquela primeira camada, né? Então, eles só podem ficar ali na primeira fila, bem perto do núcleo. O hidrogênio, ele só tem um elétron, enquanto o hélio tem só 2 elétrons, e esses 2 elétrons ficam na primeira camada. O frâncio, por exemplo, ele está aqui no período 7. Né? Isso indica que ele tem 7 camadas eletrônicas. Né? Então, são 7 locais onde os elétrons podem estar. Né? Então, ele tem bem mais elétron do que tem o hidrogênio, do que tem o lítio, que está aqui mais para cima da tabela periódica. Tá certo? Essas duas linhas, né, que tem aqui embaixo, elas deveriam se encaixar aqui. Só que a tabela ia ficar muito longa. Né? Então, o que os cientistas fizeram? Puxaram como se fossem setinhas e colocaram eles aqui embaixo. Vamos entender, olha, 56 pulou para 71. Por quê? 56, aí continua aqui, ó, 57, 58, 59, 60, 61, 2, 3, até chegar no 70. Aí depois continua aqui, 71, 2, 3. Para a tabela não ficar muito comprida, né? Eles puxaram setinha e continuaram aqui embaixo. Esses são chamados de lantanídeos. Isso aconteceu aqui, né, na linha 6, no período 6, e aconteceu aqui também no período 7. Então, aqui, olha, 98, aí vem aqui para baixo, 99, 100, 101, 102, até o 102 aqui, aí ele vem para cá, 103, 104. Por quê? Porque esses actinídeos, que é o nome dessa linha, eles deveriam estar aqui. Né? Então, a quantidade de linhas na tabela periódica indica o período. Né? Então, a gente tem que ler ela como se fosse uma batalha naval. A gente fala a linha e fala coluna. Então, eu tenho quantas colunas? 18 colunas. Olha. 1, 2, 3, 4, até a última, que é a coluna 18. Então, para eu saber a posição de um elemento químico, eu preciso falar o período, que é a linha, e falo a coluna. Coluna nós chamamos de família. Exemplo, o elemento químico fósforo. Tem aqui número atômico igual a 15. O fósforo ele está no terceiro período e na família 15. Né? Então, eu venho aqui. Terceiro período, família 15. Né? Então, qual é o elemento químico? Pense e olhe para mim. Né? Igual batalha naval, a gente fala família e coluna. Né? Então, qual é o elemento químico que está no período 3 e na coluna 1? Dá uma olhadinha. Período 3 e família, que é a coluna 1. Período 3, família 1, é o sódio. Né? Então, qual é o elemento químico
que está na família 5, na família 5, não, desculpa, na família 17 e no período 5. Família 17, período 5. É o iodo, né? Então, a gente tem que procurar a localização dessa seguinte forma. Alguns livros, eles trazem também, né? Em vez de colocar a família 1, 2, 3, 4, até 18, eles colocam 1A, 2A. Esses elementos químicos aqui do meio, eles são chamados de metais de transição. Então, às vezes, eles são meio que ignorados. A gente chama eles de elementos B, né? Grupo B. Então, aqui todo mundo é B, a gente continua do lado de cá com A. Então, eu tenho 1, 2A, saltos de transição, e continua aqui 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Então, às vezes, eu vou me referir, por exemplo, à família 13 como 3A. Então, é como se eu ignorasse todos os elementos aqui do meio, que são os elementos de transição. Então, existem elementos de transição e aqueles que não são de transição são os elementos representativos. Coluna 1 e 2A são os representativos. Salto esses do meio, que são B, e continuo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, que são os elementos representativos. Tá bem? Então, não se assustem, né, se vê família 13 ou 3A, é a mesma coisa. 14 ou 4A, 15 ou 5A, e por aí vai. Outra informação importante que a tabela nos traz é a massa atômica, né? Então, além dela trazer o número atômico que está aqui em cima, né? Nitrogênio, número atômico é igual a 7. Ela também nos traz a massa, né? Que é 14. Está logo aqui embaixo. Então, em cima fica o número atômico, o número de prótons, e embaixo fica o número de massa desse elemento químico. A massa pode variar. Por que ela pode variar? Né? Porque a massa não é o próton mais os nêutrons. Os nêutrons podem variar dentro de um mesmo elemento químico. Por exemplo, existe carbono que tem mais nêutrons do que outros, né? Então, geralmente, ele tem 6 nêutrons. Então, tem 6 prótons mais 6 nêutrons, dá 12 de número de massa. Mas existe um carbono que é muito especial, que chama carbono 14. Então, ele, ao invés de ter 6 nêutrons, ele tem 8 nêutrons. Então, essa massa ela pode variar às vezes, tá? Então, esse número que vem é uma média, né? Mas ela varia. O próton jamais varia. Então, como é a representação de um elemento químico na tabela periódica, né? Vem o símbolo, o nome, sempre leiam o símbolo e o nome. O símbolo, ele vai ser uma letra maiúscula seguido de uma letra minúscula. Não troquem isso, viu, gente? Sempre letra maiúscula, depois uma letra minúscula, porque senão pode causar confusão. Número atômico aqui em cima, o nome e a massa atômica. Como eu falei, ela pode ser uma média, tá? Como que eu vou achar o número de nêutrons? Massa menos prótons, né? Aqui tem uma representação um pouco mais simples, né? O cálcio, olha que legal, veio o nome em latim, calcium. Eu gosto, acho bem legal quando vem o nome em latim, né? Aí faz mais sentido às vezes, né? Por exemplo, o enxofre, que é S, para a gente não faz sentido algum, mas em latim é sulfus, né? Então, enxofre é sulfus, por isso que o símbolo é um S. Ah, mas por que latim? Porque o latim é uma língua morta, né? Então, ele não vai ser possível modificar o latim. Se colocasse em inglês ou português, esses idiomas, eles mudam com o tempo, né? Então, daqui a um tempo, a tabela periódica está com os nomes todos diferentes, né? Então, os químicos, eles padronizaram em latim para evitar que mude com o tempo. Nome em latim não muda nunca, tá? Então, a ciência, ela prioriza o latim por causa disso. Né? Então, a maioria é muito fácil, gente. A nossa língua ela é de origem latina, né? O português é de origem latina. Então, a maioria dos nomes são muito parecidos, né? Então, poucos são aqueles muito diferentes, né? Como é o caso do enxofre. Então, aqui o cálcio, que é o cálcio, né? Número atômico 20, massa média de 40,078. Então, a classificação dos elementos químicos, ela nos traz informações sobre as características desses elementos químicos, né? Então, a tabela, ela é uma cola, como eu já falei para vocês, ela traz um monte de informação. Por isso, a gente tem que entender como ela está organizada, né? Para a gente ter acesso a essas informações. Em uma mesma família, os elementos químicos vão ter características que são semelhantes. Então, todo mundo que está na família 1A ou 1 são metais alcalinos, tem características que são semelhantes. Todo mundo que está na 2A são metais alcalinos terrosos, né? Todo mundo que está aqui são metais.
né? Então, todo mundo que está aqui são não metais, né? Então, podem ser chamados de família do boro, né? Do carbono, do nitrogênio, são os calcogênios, halogênios ou os gases nobres. E esses daqui que eu falei que eles cabem todo mundo aqui, como se a gente espremesse eles e colocasse nesse lugar, são os lantanídeos e embaixo os actinídeos. De modo bem geral, a gente chama todo mundo aqui que está de rosa de metais, né? Amarelinhos são os semimetais e aqui os ametais ou não metais. A significa não, né? Então, ametal é um elemento químico não metal. Azul, os gases nobres. Gente, e o hidrogênio é um caso à parte. Então, primeiro vamos falar sobre os metais. São só todos esses aqui, eles estão mais do lado esquerdo da tabela periódica. Todo mundo sabe citar para mim exemplos de metais, né? Eles são bastante conhecidos, né? Então, aqui no meio são esses metais de transição, aqui embaixo os lactinídeos, né? Os actinídeos e os lantanídeos. Com exceção do mercúrio, todos os metais eles são sólidos, então só o mercúrio é líquido, né? Então, eles são bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade, né? Então, por isso nós fazemos fios de cobre, né? Então, as colheres, as panelas também são, por quê? Porque são condutores de calor, né? Então, coloquei alguns exemplos, né? Do níquel, cobre, né? Então, cobre, o símbolo dele é Cu, ferro, o símbolo é Fe, alumínio, Al, então, titânio, cobre, nióbio, né? Então, eles são bem resistentes, eles têm uma importância econômica, né? Porque a gente constrói muitas coisas que são de metais, né? Então, na construção civil a gente usa, na produção de eletrônicos a gente usa, até mesmo a medicina a gente usa, então eles têm uma importância econômica para a nossa sociedade que é extremamente alta, né? Principalmente por causa dessa capacidade de conduzir eletricidade aqui. Agora, os não metais, né? Então, geralmente, nós classificamos aqui semimetais e ametais em um único grupo, né? Porque se eles não são metais, podemos falar deles de modo conjunto, né? Então, eles são mais simples e eles podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso, né? Então, o iodo e enxofre são sólidos. Já o bromo é líquido. Nitrogênio, cloro e oxigênio são gasosos, né? Quais são as características? Eles são maus condutores de calor, são maus condutores de eletricidade, né? Então, eles podem ser bastante opacos e são quebradiços. Aqui na coluna 8 ou 8A são os gases nobres, né? Então, eles têm esse nome nobre porque eles geralmente ficam isolados, são snobs, né? Eles não se reagem com outros elementos químicos. Então, eles são encontrados de maneira isolada na natureza, né? Diferente de todos os outros aqui que a gente encontra de modo combinado. Então, os gases nobres são encontrados de maneira isolada na natureza. E o hidrogênio, que ele é diferentão, então ele está aqui, né? Ele pode vir com outra cor, né? Na tabela periódica, porque ele só tem um próton, um elétron, então ele tem características que são praticamente únicas, né? Então ele é separado de toda a tabela periódica por causa dessa sua característica que é praticamente exclusiva, tá? Então, a gente tem metais, não metais, gases nobres e o hidrogênio. Alguns metais e não metais têm nomes que são específicos. Por exemplo, essa coluna 1A nós podemos chamar de metais alcalinos. Coluna 2A são os alcalinos terrosos. Esses do meio, como eu já mencionei, são os metais de transição, né? Então, 3A é a família do boro, porque ele está aqui em cima. 4A, a família do carbono, que o carbono é o primeiro. 5A, a família do nitrogênio, ajuda muito, o nitrogênio é o primeiro. 6A são calcogênios. 7A são os halogênios. E 8A são os gases nobres. Então, se eu falar, olha, tal elemento químico é um calcogênio, você já sabe, tem a informação de que ele está na coluna 6A. Cite um elemento químico que é um metal alcalino. Então, você vai escolher alguém que está nessa família 1A, né, para citar para mim. Cite um metal de transição, você vai olhar daqui de dentro, né? Então, você tem que estar atento a esses nomes. Anotem sempre na tabela periódica esses nomes. Eu falei que a tabela periódica é a cola, então anota isso, né? Isso tem que estar nela de forma bem evidente para a gente olhar e saber quem são esses elementos químicos. Quem são os metais alcalinos, né? Então, é lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio, né? Então, geralmente, eles não estão sozinhos, eles estão combinados com outros elementos químicos da tabela, mas são esses daqui, a gente conhece bem eles, a gente convive com o lítio, né? As baterias, bateria de celular é formada de lítio, bateria, né, de quase tudo da nossa casa é formada pelo lítio,
né? O potássio está presente na banana, na cenoura, né? Faz parte da nossa alimentação. Né? Eles são substâncias que não são muito complexas, né? Eles são macios, têm baixa densidade, são muito reativos, ou seja, eles reagem com facilidade com os outros elementos químicos. Metais alcalinos terrosos é o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o rádio. São esses aqui, coluna ou família 2A ou só 2. Né? Eles são extremamente comuns na crosta terrestre, por isso que são terrosos. Né? Então, o magnésio faz parte da clorofila, cálcio dos nossos ossos, dos nossos dentes, da concha dos animais. Né? O estrôncio ele é utilizado em fogos de artifício, né? Que dá aquela cor toda, né? Então a gente tem costume de conviver com eles. Agora a gente salta, né, e vem falar aqui dos calcogênios, que estão na coluna ou família 6A. Muito, muito importante, principalmente nesse movimento, né? O oxigênio, o enxofre, o selênio, tá? Então eles são bastante abundantes, principalmente na forma de gás. Halogênios, família 7A, né? Então eles são muito agregados, né? Então, o flúor, ele reage com ele mesmo, formando o F2, né? O cloro também, o bromo. Então, eles são muito reativos, principalmente entre si, né? O iodo, ele é muito comum, né? A gente usa ele para desinfetar feridas, né? Colocar no machucado. Cloro, né? A água sanitária é formada com cloro, o hipoclorito, né? De sódio. E o bromo era utilizado para revelar, né, fotografias, filmes fotográficos. Então, a gente tem que conhecer a tabela periódica, né? Precisa decorar a tabela periódica, igual eu coloquei nessa tirinha. Nossa, agora eu sou mestre da química, eu decorei a tabela periódica. Então, quais são os óxidos? Eu não li isso na tabela, não. Então, decorar a tabela periódica é o de menos. Né? Então, o mais importante é você entender a tabela periódica, porque se você entende e sabe usar a tabela periódica, você consegue aplicar os conceitos dela em vários outros conceitos da química. Tá? Então, qualquer dúvida que tiverem, assistam e reassistam essa aula e me mandem as dúvidas, né, que forem surgindo ao longo desse caminho.